Sermão de Charles Spurgeon. A espada do Espírito. Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Ser cristão é ser um guerreiro. O bom soldado de Jesus Cristo não deve esperar encontrar facilidade neste mundo. Ele é um campo de batalha. Também não deve contar com a amizade do mundo, pois isso seria inimizade contra Deus. Sua ocupação é a guerra. À medida que veste cada peça da panóplia que lhe é fornecida, ele pode dizer a si mesmo com sabedoria: isto me alerta do perigo, isso me prepara para a guerra, isso profetiza oposição. Os problemas nos dificultam até mesmo a manter nossa posição. Mas o apóstolo nos exorta: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Na agitação da luta, os homens tendem a ser arrastados. Se conseguirem manter o equilíbrio, serão vitoriosos, mas se forem derrubados pela arremetida de seus adversários, tudo estará perdido. Vocês devem vestir a armadura de Deus para poderem suportar, e precisarão dela para manterem a posição em que o seu capitão os colocou. Se até mesmo o manter-se firme exige todo este cuidado, julguem vocês o que a guerra deve ser. O apóstolo também fala de resistir e de permanecer firmes. Não devemos apenas defender, mas também atacar. Não basta não serem conquistados. Vocês têm de conquistar e, portanto, descobrirmos que devemos tomar não somente um capacete para proteger a cabeça, mas também uma espada com a qual incomodar o inimigo. Temos, portanto, um conflito severo, permanecendo firmes e resistindo, e precisaremos de toda a armadura do estoque divino, toda a força do poderoso Deus de Jacó. Nosso texto deixa claro que a nossa defesa e a nossa conquista precisam ser obtidas por meio de pura luta. Muitos tentam fazer concessões, mas se vocês são verdadeiros cristãos, nunca poderão ter sucesso com isso. A linguagem do engano não cabe a uma língua santa. O adversário é o pai da mentira. Aqueles que estão com ele entendem a arte do equívoco, mas os santos a abominam. Se discutimos termos de paz e tentamos obter algo por política, entramos em uma rota da qual retornaremos em desgraça. Não temos ordem do nosso capitão para fazer uma trégua e obter os melhores termos que pudermos. Não somos enviados para oferecer concessões. Disse que se cedermos um pouco, talvez o mundo também cederá um pouco, e disso resulte algo bom. Se não formos rigorosos e restritos excessivamente, talvez o pecado consinta gentilmente em ser mais decente. Nossa associação com ele evitará que ele seja tão desavergonhado e atroz. Se a nossa mente não for estreita, nossa ampla doutrina cairá com o mundo, e os do outro lado não serão tão ávidos por erro quanto agora são. Isso não existe. Com certeza, não foi essa a ordem que o nosso capitão emitiu. Quando a paz tiver de ser feita, ele mesmo a fará.
ou nos dirá como nos comportamos para esse fim. Mas no presente, as nossas ordens são mais diferentes. Também não podemos esperar vencer sendo neutros ou concedendo uma trégua ocasional. Não devemos deixar o conflito e tentar ser o mais aceitável possível pelos inimigos de nosso Senhor, frequentando suas reuniões. Nenhuma ordem desse tipo está escrita aqui. Vocês devem pegar a sua arma e sair à batalha. Tampouco podem sonhar em vencer a luta por acidente. Ninguém se tornou santo por uma feliz ocorrência. Um dano infinito pode ser causado por descuido, mas nenhum homem jamais venceu a batalha da vida sendo descuidado. Deixar as coisas prosseguirem como quiserem é deixá-las levar-nos para o inferno. Não temos ordem para ficar tranquilos e enfrentar as questões com calma. Não devemos orar sempre e vigiar constantemente. A nota que soa do texto é: empunhem a espada. Empunhem a espada. Não é mais converse e debata. Não é mais negocie e faça concessões. A palavra trovejante é: empunhem a espada. A voz do capitão é clara como uma trombeta. Empunhem a espada. Nenhum cristão aqui terá sido obediente ao nosso texto se não pegar a espada com clara, nítida e decisiva firmeza, coragem e determinação. Nós precisamos ir ao céu com a espada na mão o tempo todo. Empunhem a espada. A esse comando eu me avultarei. Que o Espírito Santo me ajude. É digna de nota a existência de uma única arma ofensiva. Embora haja várias peças da armadura, o soldado romano costumava carregar uma lança e uma espada. Vimos frequentes representações do legionário de pé montando guarda como sentinela. E ele quase sempre está de pé com uma lança na mão direita, enquanto a espada pende ao seu lado. Porém, por excelentes razões, Paulo concentra a nossa arma ofensiva em uma, porque ela responde por todas. Devemos usar a espada e somente ela. Portanto, se vocês estiverem se dirigindo a essa luta, cuidem bem da sua única arma. Se vocês não devem ter outra, tomem o cuidado de ter essa sempre em sua mão. Deixem a voz do capitão soar em seu ouvido. Empunhem a espada. Empunhem a espada. E vão assim para o campo. Percebam primeiramente que a espada que vocês devem empunhar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro tópico. E o segundo está igualmente na superfície do texto. Essa espada deve ser nossa. Somos ordenados a empunhar a espada do Espírito e assim fazer dela nossa própria espada. Primeiramente, a palavra de Deus, que deve ser a nossa única arma, tem origem nobre, pois ela é a espada do Espírito. Ela tem as propriedades de uma espada, as quais lhe foram conferidas pelo Espírito de Deus. Aqui observamos que o Espírito Santo tem uma espada. Ele é tranquilo como o orvalho, terno como o óleo de unção, suave como a aragem do entardecer e pacífico como uma pomba. Contudo, sob outro aspecto, ele empunha uma arma mortal. Ele é o espírito de julgamento e o espírito abrasador, e não porta a espada em vão. Dele se pode dizer: o Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. A palavra de Deus na mão do Espírito fere muito terrivelmente e faz o coração do homem sangrar.
Vocês não se lembram, alguns de vocês, quando costumavam ser feridos com esta espada, domingo após domingo? Vocês não foram cortados por ela até o coração, de modo que se irritaram com ela? Vocês quase decidiram deixar de ouvir o Evangelho novamente. Aquela espada os perseguiu, perfurou os segredos da sua alma e os fez sangrarem em 1000 lugares. Por fim, vocês foram furados no coração, o que é muito melhor do que ser cortado até o coração. E então foi realmente feita a execução. Aquela ferida foi mortal e ninguém além daquele que os matou poderia fazê-lo viverem. Vocês se lembram de como depois disso os seus pecados foram mortos um após o outro? O pescoço deles foi colocado no cepo e o Espírito atuou como um executor com sua espada. Depois disso, bendito seja Deus, seus medos, dúvidas, desespero e incredulidade também foram feitos em pedaços por esta mesma espada. A palavra lhes deu vida, mas primeiramente foi uma grande matadora. A alma de vocês era como um campo de batalha após uma grande luta sob as primeiras ações do Espírito Divino, cuja espada não volta vazia do conflito. Amados, de geração em geração, o Espírito de Deus guerreia com o Amaleque do mal e do erro. Ele não poupará nenhum dos males que agora poluem as ações. Sua espada nunca silenciará enquanto todos esses cananeus não forem destruídos. O Espírito Santo glorifica Cristo não somente pelo que ele revela, mas também pelo que ele derruba. A luta pode ser cansativa, mas passará de uma era a outra até o Senhor Jesus aparecer. O Espírito de Deus abraçará eternamente a causa do amor contra o ódio, da verdade contra o erro, da santidade contra o pecado, de Cristo contra Satanás. Ele vencerá o dia e os que estão com ele serão, no seu poder, mais que conquistadores. O Espírito Santo proclamou a guerra e impunha uma espada de 2 gumes. O Espírito Santo não impunha outra espada que não a palavra de Deus. Este livro maravilhoso que contém os enunciados da boca de Deus é a única arma do Espírito Santo que ele escolhe para usar para os seus propósitos bélicos. Ela é uma arma espiritual e assim apropriada para o Espírito Santo. As armas da sua guerra não são do mundo. Ele nunca usa perseguição, proteção, força, suborno, brilho de grandeza ou terror de poder. Ele age nos homens pela palavra, que é adequada à sua própria natureza espiritual e à obra espiritual que deve ser realizada. Embora espiritual, essa é uma das armas poderosas de Deus. Essa espada é tão afiada que um golpe da palavra de Deus separará o espírito de um homem da cabeça aos pés. Embora por longa prática do pecado um homem possa ter se revestido como que com uma armadura impenetrável, mesmo assim a palavra do Senhor dividirá o ferro fundido e o aço. O Espírito Santo é capaz de fazer com que um homem sinta o divino poder da palavra sagrada no âmago de seu ser, para batalhar contra os espíritos do homem, ou contra espíritos de um tipo infernal. Não há arma tão afiada, tão penetrante, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Na mão do Espírito, a palavra não fere a carne, mas corta o coração do homem, e assim o fere de maneira que não há cura, senão por poder sobrenatural. A consciência ferida sangrará,
Suas dores serão sobre ela de noite, e apesar de procurar 1000 remédios, somente um unguento poderá curar um corte que essa terrível espada fez. Essa arma é de 2 gumes, é totalmente fio, e de qualquer maneira que atingir, ferirá e matará. Nada há como o fio da espada do Espírito, toda a sua extensão é tão afiada quanto uma navalha. Cuidado com a maneira como a empunham, vocês críticos, pois ela pode ferir até vocês. Ela os cortará até destruí-los alguns dias desses, a menos que vocês se convertam. Quem usa a palavra nas batalhas do Senhor pode usá-la sobre as esperanças carnais e depois contra-atacar os medos de incredulidade. Ele pode ferir com um gume o amor ao pecado e depois com o outro o orgulho da autojustificação. Essa maravilhosa espada do Espírito de Deus é uma arma conquistadora de todos os sentidos. Dizemos que a palavra é a única espada que o Espírito usa. Eu sei que o Espírito Santo usa sermões graciosos, mas somente na proporção em que eles contenham a palavra de Deus. Sei que o Espírito Santo usa livros religiosos, mas somente na medida em que eles sejam a palavra de Deus declarada em outra linguagem. Convicção, conversão e consolação ainda são executadas e somente pela palavra de Deus. Então aprendam a sabedoria de usar a palavra de Deus para finalidades sagradas. O Espírito tem uma abundante capacidade de falar de si mesmo, além da palavra escrita. O Espírito Santo é Deus e, portanto, é o maior Espírito do universo. Toda sabedoria habita nele. Ele concebeu as leis que a governaram, a natureza e dirigem a providência. O Espírito Santo é o grande professor do espírito humano. Ele ensinou a Bezalel e aos artífices no deserto como confeccionar os finos tecidos, o ouro e o trabalho de entalhe para o tabernáculo. Todas as artes e ciências que lhes são perfeitamente conhecidas, infinitamente mais do que os homens jamais poderão descobrir. Contudo, ele não usará essas coisas nessa santa controvérsia. Na disputa de sua aliança, ele não usa filosofia, nem ciência, nem retórica. Na luta contra os poderes das trevas, a espada do Espírito é a palavra de Deus. As Escrituras dizem, é o seu golpe certeiro. Palavras proferidas por Deus, por intermédio de santos homens da antiguidade. E gravadas na página sagrada são o machado da batalha e as armas de guerra do seu espírito. Este livro contém a palavra de Deus, e a palavra de Deus, e é esta que o Espírito Santo julga ser uma arma tão eficaz contra o mal, que a usa, e somente ela, como sua espada no grande conflito com os poderes das trevas. A palavra é a espada, o Espírito, porque foi criada por ele. Ele não usará uma arma de fabricação humana, para que a espada não se vanglorie contra a mão que a empunha. O Espírito Santo revelou a mente de Deus, as mentes dos homens santos. Ele falou a palavra ao seu coração e assim os fez pensar como ele gostaria que eles pensassem e escrever o que ele desejava que escrevessem, para que o que eles falassem e escrevessem fosse falado e escrito de maneira como eles foram movidos pelo Espírito Santo. Bendito seja o Espírito Santo por se dignar a usar tantos escritores e ainda assim continuar sendo o verdadeiro autor desta coleção de livros sagrados. Somos gratos por Moisés, Davi, Isaías, Paulo, Pedro, João, mas acima de tudo pelo editor-chefe, o autor mais íntimo da totalidade do volume sagrado, o próprio Espírito Santo.
Um guerreiro pode ser cuidadoso quanto à fabricação de sua espada. Se um homem tivesse feito sua própria espada, temperado o metal, passado a lâmina pelo fogo muitas vezes e o trabalho até a perfeição. Então, se fosse um artífice habilidoso, sentiria confiança em sua espada. Atualmente, quando um trabalho é feito, como regra, é mal feito. Habitualmente, o trabalho feito por terceiros é inadequado em alguma parte ou em outra. Mas quando um homem faz um trabalho para si mesmo, é provável que o faça minuciosamente e produza um artigo no qual possa confiar. O próprio Espírito Santo produziu este livro. Toda parte dele traz a sua inicial, o seu selo, e assim ele tem uma espada digna da sua própria mão, uma verdadeira espada de Jerusalém, de construção celestial. Ele se deleita em usar uma arma tão divinamente feita e a usa muito gloriosamente. A palavra de Deus é também a espada do Espírito, porque ele a afia. Ele estar nela é o que a torna tão afiada e cortante. Creio na inspiração das Sagradas Escrituras, não só no dia em que foram escritas, mas daí em diante até hoje. Elas ainda são inspiradas, o Espírito Santo ainda sopra por meio da palavra escolhida. Eu lhes disse que a espada era totalmente afiada, mas acrescentaria que o Espírito Santo a faz assim. Ela não teria fio algum se não fosse por sua presença nela e sua perpétua ação por meio dela. Quantas pessoas leem suas Bíblias e contudo não obtêm dela mais benefícios do que se tivessem lido um artigo de almanaque? De fato, elas ficariam mais facilmente acordadas ao ler um artigo Bradshaw do que um capítulo das Escrituras. Os ministros do Evangelho podem pregar a palavra de Deus com toda sinceridade e pureza, e contudo, se o Espírito de Deus não estiver presente, poderíamos ter pregado meros ensaios morais, pois nenhum bem pode provir de nosso testemunho. O Espírito Santo viaja na carruagem das Escrituras, não na carroça do pensamento moderno. A palavra de Deus é aquela arca da aliança que contém uma urna de ouro com maná e também traz sobre ela a divina luz do esplendor divino. O Espírito de Deus age na palavra, por meio da palavra e com a palavra. Se cumprirmos essa palavra, poderemos estar certos de que o Espírito Santo a cumprirá conosco e fará que o nosso testemunho tenha poder. Oremos para que o Espírito bendito coloque o fio da espada sobre a nossa pregação, para que não falemos muito e realizemos pouco. Ouve o nosso pedido, ó bendito. A palavra é a espada do Espírito, porque somente Ele pode nos instruir quanto ao uso dela. Você pensa, jovem, que pode pegar a sua Bíblia e logo sair pregando a partir dela? Adequadamente e com sucesso, você cometeu um erro presunçoso. Uma espada é uma arma que pode ferir o homem que a movimenta com um mero orgulho atrevido. Ninguém pode empunhar a espada do Espírito corretamente, salvo o homem escolhido, a quem Deus ordenou antes da fundação do mundo e treinado em destreza com armas. Por isso os eleitos de Deus são conhecidos, que amam a palavra de Deus, têm reverência por ela e discernem entre ela e as palavras do homem. Percebem os cordeiros no campo, bem agora, e pode haver 1000 ovelhas e cordeiros, mas todo cordeiro consegue encontrar a sua própria mãe. Também um verdadeiro filho de Deus sabe onde ir para obter o leite que deve nutrir a sua alma.
As ovelhas de Cristo conhecem a voz do pastor na palavra e um estranho não seguirão, porque não conhecem a voz de estranhos. O povo de Deus tem discernimento para descobrir e apreciar a palavra do próprio Deus, e não será enganado pela hábil astúcia de estratagemas humanos. Os santos conhecem as Escrituras por instinto interior. A vida sagrada que Deus infundiu nos crentes por seu Espírito ama as Escrituras e aprende como usá-las para fins sagrados. Jovem soldado, você precisa ir ao campo de treinamento do Espírito Santo para tornar-se um espadachim proficiente. Você irá em vão ao metafísico ou ao lógico, porque nenhum deles sabe como lidar com uma arma espiritual. Eles podem ser mestres em outras artes, mas no uso sagrado de teologia divina são meros tolos. Nas coisas da palavra, somos ignorantes até entrarmos na escola do Espírito Santo. E precisa tomar as coisas de Cristo e mostrá-las a nós. Ele precisa nos ensinar e empunhar esta espada pela fé e como segurá-la por meio da vigilância, de modo a desviar o golpe dos adversários e levar a guerra para o território do inimigo. Bem adestrado é quem consegue brandir essa espada com as duas mãos de um lado para o outro, abrir uma trilha pelo meio dos seus oponentes e sair como conquistador no final. Pode demorar muito tempo para aprender esta arte, mas nós temos um professor habilidoso. Aqueles de nós que estiveram nessa guerra durante 30 ou 40 anos sentem que ainda não atingiram o pleno uso dessa espada. Por experiência própria, eu sei que preciso ser ensinado diariamente a usar esta arma misteriosa, capaz de muito mais do que eu já supus. Ela é a espada do Espírito, adaptada ao uso de um braço todo-poderoso e, portanto, igual ao fazer muito mais do que pensamos. Espírito Santo, ensina-nos novas façanhas por tua espada. Porém, principalmente, a palavra é a espada do Espírito, porque Ele é o grande mestre. No uso dela, o tomara Ele viesse nos mostrar nesta manhã como Ele pode golpear e defender com ela. Nesta casa de oração, frequentemente o vimos agindo. Aqui os mortos pelo Senhor foram muitos. Nós vimos essa espada decapitar muitas dúvidas do tamanho de Golias e matar uma horda de preocupações e incredulidades. Nós vimos o Espírito acumular montes sobre montes de mortos quando a palavra de condenação se cumpriu. Os homens viram que o pecado é pecado e caíram como mortos diante do Senhor e de sua lei. Nós também sabemos o que significa o uso da espada pelo Espírito de Deus, pois dentro do nosso próprio ser, Ele deixou marcar de suas proezas, Ele matou nossas dúvidas e medos e não deixou mais desconfianças para nos preocuparem. Havia um homem de Deus frequentemente sujeito a dúvidas, até mesmo sobre o fundamento da religião. Ele detestava esse estado de espírito, mas mesmo assim não conseguia livrar-se do hábito do questionamento maligno. Em resposta à oração, o Espírito veio e o convenceu do orgulho por seu intelecto e da iniquidade de emitir juízo contra a palavra do Senhor. A partir daquele dia, ele nunca mais teve outro ataque de incredulidade. Viu as coisas claramente à luz do Espírito Santo, e isso sim é vê-las de fato. O grande gigante da dúvida é gravemente ferido pela espada do Espírito. Sim,
ele é definitivamente morto, porque o Espírito gera no crente tal convicção da verdade que essa garantia bane a suspeita. Quando o Espírito Santo lida com o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, estes também estão aos seus pés, troféus ao poder de sua poderosa arma, a própria palavra de Deus. O Espírito Santo é glorioso no uso dessa espada. Ele descobre que esta arma se adapta à sua mão e ele não a procura outra. Que nós também a usemos e nos alegremos em fazê-lo, embora ela seja a espada do Espírito, ainda assim, a nossa mão fraca é capaz de empunhá-la, e ao fazê-lo descobrirmos que um pouco do poder divino vem ao nosso braço. Caros irmãos, não é uma honra muito elevada colocada sobre vocês, como soldados da cruz, para que fossem autorizados, não na realidade, comandados a empunhar a espada do Espírito? Ao recrutar sem treinamento, não é confiada a espada do general? Mas aqui vocês estão munidos com a arma de Deus, o Espírito Santo, e convocados a portar essa espada sagrada tão gloriosamente empunhada pelo próprio Senhor Deus. Esta devemos empunhar e nenhuma outra. O coração tímido pergunta: como meu mestre, devo me opor aos meus adversários? O Espírito Santo diz: aqui pegue isto. Esta é a minha própria espada. Eu fiz grandes maravilhas com ela. Tome-a e nada permanecerá contra você. Quando vocês se lembram da potência dessa espada, quando o Espírito aprova em vocês mesmos, vocês podem tomá-la com confiança e usá-la em guerra santa com total confiança. Essa palavra de Deus que pode convertê-lo, pode converter qualquer pessoa. Se ela pode matar o seu desespero, pode remover o desânimo de outro homem. Se vencer o seu orgulho e sua vontade própria, pode subjugar estes em seus filhos e vizinhos. Tendo feito o que ela certamente tem feito a seu favor, você pode plenamente se convencer de que diante do poder que ela tem, nenhum caso é impossível. Portanto, a partir de hoje, cuide-se de não usar qualquer outra arma, além da espada do Espírito, que é a palavra de Deus.